Boa noite a todos. Professor Césio, muito boa noite. Agradecemos a sua presença, com a presença de todos aqui, mas agradecemos especialmente ao professor, que além dos conhecimentos dele, ele vem nos trazer e nos oferecer o que ele tem de mais precioso, que é o seu tempo. De uma forma voluntária e com muito amor, a gente percebe isso. Então vamos iniciar aqui esse nosso segundo encontro com uma prece. Eu convido a todos para que nesse momento elevemos o nosso pensamento ao alto, para agradecer a oportunidade de estarmos aqui novamente, para poder conhecer um pouco mais sobre essa doutrina. Agradecer ao Cristo o grande privilégio de ter tido conhecimento desta doutrina que nos ampara, nos orienta, nos consome, conduz os nossos passos e se constitui um farol seguro na nossa caminhada, não só terrena, mas como na nossa caminhada espiritual. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Sejamos amparados nas nossas pretensões, nas nossas intenções, e que este ambiente virtual em que nos encontramos, que esta luz, estes frutos maravilhosos, sejam estendidos aos nossos lares, às nossas casas íntimas e às nossas casas materiais também. Abençoe o professor Sérgio, para que ele possa nos trazer tudo aquilo que ele preparou para ajudar na nossa culturalização, que nós possamos conhecer um pouco mais dessa doutrina sacrossanta e abençoada. Em nome de Deus, iniciamos este que é o nosso segundo encontro. Que assim seja. Professor, tem a palavra. Então, boa noite a todos, a todas. Mais uma vez, satisfação estar com vocês. A convite aí desse grupo seleto, grupo de pessoas que são dedicadas aí ao estudo da doutrina espírita, à reflexão de ensinamentos tão importantes que fazem realmente a diferença na nossa vida, na vida das pessoas. Conhecimento espírita. E esse grupo em especial que se dedica a estudar as obras, né, produzidas por Allan Kardec, né? Então, é um grupo bem especial e eu fico muito feliz em participar, de alguma forma colaborar. Já é a segunda vez que eu sou convidado a participar desse grupo para trazer um pouco daquilo que eu estudo já há algum tempo, mas sempre venho com muito prazer, com muita satisfação, e nós programamos esse momento, esse estudo, para 2 encontros, mas vai ser 3, né? Nós vamos estender mais um, e para mim não tem problema, de maneira alguma, eu fico muito feliz em poder colaborar. E eu acho que é melhor nós fazermos de uma forma mais com calma que fazer de uma forma mais rápida, né? De uma forma mais forçada, fazer a coisa de uma forma mais natural. E vamos seguir. É muito importante compreender que o Espiritismo, né, ele nos oferta não apenas a teoria, mas nos oferta a oportunidade de praticarmos. E essa prática ela é muito ampla, porque ela não acontece apenas dentro das casas espíritas. Se nós estudarmos bem a história do espiritismo nascente, inicialmente não existiam centros espíritas, existiam as casas daqueles que professavam o espiritismo, que eram os grupos espíritas familiares, e estes procuravam não só estudar o espiritismo, mas vivenciar a doutrina espírita dentro do próprio lar, com os próprios familiares, mas estendendo isso ao círculo de amizade. Mas gradativamente, por uma necessidade, uma vez que nós estamos falando aí, meados do século XIX, né, existia toda uma mentalidade religiosa edificada em torno do culto católico apostólico romano, isso na Europa, e também do culto protestante. Então, tudo aquilo que tratava do transcendente, mas que falava da existência de uma realidade espiritual que fugia os dogmas estabelecidos, era colocado como algo estranho, algo negativo e até algo do demônio.
Então, as perseguições não eram poucas. O nosso professor Rivai, que depois se torna Allan Kardec, com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, foi uma pessoa que foi muito perseguida, mas como um benfeitor espiritual encarnado, um missionário, né, trazido à Terra pela tutela do Espírito de Verdade, que é o Mestre Jesus, este não abandonou de maneira alguma a sua missão. E gradativamente ele vai contribuindo com a organização do chamado movimento espírita nascente. Os locais na Europa que começaram então a se deparar com a literatura que fora organizada e publicada por Allan Kardec, o professor Rivai, codinome Allan Kardec, eles optavam por não só beber da teoria, mas executar na prática. E a prática é algo muito amplo, como eu inicialmente queria dizer. Uma prática que não envolve apenas o fenômeno mediúnico, mas aquela prática que você exerce dentro da sua própria casa, diante dos seus próximos, do seu próximo, né? Seus familiares, mas também extensivos às pessoas que você convive no dia a dia. Essa prática totalmente pautada na moral, nos ensinamentos morais. Moral essa que o professor Rivai encontrou na sua investigação com relação ao mundo espiritual. Quando ele percebeu que os espíritos sofriam, e perguntava aos espíritos por que eles estavam sofrendo após ter deixado o corpo físico, ele percebeu claramente que os espíritos estavam sofrendo em virtude das paixões inferiores, em virtude do orgulho, do egoísmo, da maledicência, das calúnias, das difamações, em virtude da vivência do mal. Muitas vezes esses espíritos viviam o mal de uma forma inconsciente, outras consciente, mostrando aí a primazia espiritual na qual eles se encontravam. Mas também Rivai, Allan Kardec, através do diálogo com o mundo espiritual, ele encontrou também espíritos felizes, espíritos que estavam desencarnados e viviam contentamento. Podemos até dizer uma espécie, até de alguns viviam uma espécie de estado de graça, de uma profunda felicidade que não adivinha de fatores externos, mas adivinha dos fatores internos, fatores da própria alma, conquistas da própria alma. E ele perguntava a esses espíritos por que eles estavam assim. E eles diziam que viviam os ensinamentos morais, que eram as virtudes. Os ensinamentos que antes de Kardec começar a estudar, 2000 anos antes, mais ou menos 1500, né, 2000 anos antes, quase 2000 anos antes, um homem chamado Yeshua ben Yosef, conhecido na tradição ocidental por Jesus, havia, digamos, propagado não só a Boa Nova através das palavras, mas vivido a Boa Nova através dos seus ensinamentos. E a Boa Nova é a grande síntese completa, podemos dizer, da vivência das virtudes. As mesmas virtudes que alguns séculos antes, Sócrates, o filósofo grego, falava, depois Platão também falava, e o próprio Aristóteles falava também, que era necessário para se viver a verdadeira felicidade. Então, é muito importante entender que esse conhecimento que nós estamos aqui a refletir sobre as obras escritas e publicadas por Allan Kardec não norteiam apenas o âmbito da cultura, do intelecto. Eles são flechas norteadoras para a nossa vivência moral dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, e que nós precisamos estudar. Então, isso aqui é só uma introdução inicial para que a gente possa entrar aqui no material. Tá bom? Pode passar, Carol. Então, semana passada, nós falamos aqui sobre a produção, né, de Allan Kardec. Esse personagem que, sem ele, nós não teríamos o Espiritismo. Com certeza, sem Allan Kardec hoje, não existia o Espiritismo como nós
temos, né? Poderia ser um outro espírito, outra coisa, mas igual o que nós temos não seria. Até porque a espiritualidade, quando elege alguém como um missionário para vir à Terra com essa grande missão, passa tempo para encontrar uma pessoa como o Rivai, né? E encontrou esse homem que não era apenas um intelectual, um polímata, um homem versado em várias áreas do conhecimento, como nós vamos encontrar na própria biografia dele, um inventor, né? Um contador, um educador, né? Um homem que tinha conhecimento de arte, tinha conhecimento de várias línguas, né? Algumas línguas, uma pessoa que era versado também em matemática, em astronomia, tinha conhecimento de fisiologia, né? Tinha um conhecimento administrativo, né? Porque foi gestor de pensionato, diretor de pensionato, tinha uma extrema habilidade no trato humano, porque se relacionava com jovens, com crianças, e para se relacionar com jovens e crianças de uma forma harmônica não é fácil. Então, era uma pessoa realmente extremamente preparada do ponto de vista cultural, mas preparada também do ponto de vista emocional e psíquico. E ele, quando ele realmente adentra na doutrina espírita, quando ele traz, né, realmente esse conhecimento que vai se organizar através de um corpo doutrinário chamado espiritismo, ao longo da sua vida, como Allan Kardec, né, que vai de 1857 a 1859, ele vai publicar vários livros, né? Dentre esses vários livros, que são 32, atualmente 32 obras, que a pesquisa historiográfica já encontrou, com várias edições, cada obra com várias edições, ele considera como obras fundamentais do Espiritismo um número de 11 títulos, 22 obras, né? São 11 títulos, e eu mostrei na semana passada isso para vocês, tá certo? Não se preocupe que depois a Carol vai mandar esse material para vocês, esse PDF do primeiro encontro, do segundo encontro e do terceiro encontro, tá certo? Eu já passei para ela hoje no primeiro e segundo encontro, então essas informações vão estar mais acessíveis a você. Apesar que nada que eu coloco aqui não possa ser encontrado em determinados locais na internet, né, com certas pessoas que realmente pesquisam Allan Kardec. Logicamente que tem o meu toque também, né, a minha modelagem da informação, mas são informações que quem estuda realmente Kardec, a obra, né, a produção de Allan Kardec, vai ter realmente esses acessos. Então, falamos, né, que são 22 obras, 11 títulos, né, mas o 11º título, chamado Revista Espírita, tem 12 volumes, e esse é o corpo doutrinário, o núcleo doutrinário da doutrina espírita, de acordo com Allan Kardec. São as obras fundamentais do espiritismo, certo? No nosso movimento espírita se trouxe o nome Obras Básicas, né? E talvez por um processo histórico, um processo de até dificuldade das traduções, né? Tanto é que a Revista Espírita, que é o trabalho mais volumoso de Allan Kardec, são 12 volumes, que vai de janeiro de 1857, 58 até um mês depois, um pouco depois da morte de Allan Kardec, em 69, só foi traduzida para o português na década de 70, quase 100 anos depois da publicação. Né? Só passou quase 100 anos, né, para se publicar as revistas espíritas. Então, teve um grande problema das traduções no português, e então criou-se uma cultura de 5 obras básicas, né, 5 obras básicas. Só que Allan Kardec, como eu estou mostrando nessa lâmina, do livro Catálogo Racional para se formar uma Biblioteca Espírita, que foi a última obra que ele publicou em vida, antes de desencarnar, fala de 11 títulos, 22 obras. Né? Então, isso amplia, de alguma forma, aí, o nosso desafio, né, de estudar as obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Esse desafio, acho que é comum a todos nós. Eu, por exemplo, passei 16 anos dentro da minha vida doutrinária com conhecimento apenas dos 5 livros, tá certo? Eu falo assim, uma noção dos 5 livros, né? Porque a compreensão, né? Conhecer
é algo informativo, né? Eu conheço que tem 5 livros. Compreender é um processo mais apurado, um processo de maior aprofundamento. Então, eu conhecia, eu não compreendia. E não que eu compreenda hoje, eu compreendo melhor, né? Mas eu ainda continuo estudando essas obras para poder, porque é uma obra profunda, é uma obra repleta de detalhes muito subjetivos, né? Tem uma objetividade muito forte, mas dentro entre as entrelinhas tem certas subjetividades, né? Tanto é que é uma obra, né, que até hoje se mantém em pé, né? Nunca foi derrubada na sua tese, né? Nos seus argumentos. Então, falei sobre isso, né? Pode passar, Carol. Meu som está saindo audível para vocês? Está saindo audível? Perfeito para Sim, vocês? sim. Pronto. Então, em síntese, eu mostrei isso aqui para vocês, né? Ou seja, obras fundamentais. As 22 obras, elas se organizam assim, né? Nós temos aí esses 5 livros, né? Esses 5 livros em vermelhozinho aqui, que é o que nós conhecemos no movimento espírita, certo? O mais conhecido, né? Pelos dirigentes, né? Que dirigem as casas espíritas. Geralmente é o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Um grande pesquisador espírita brasileiro, que inclusive vai estar comigo agora em novembro, fazendo uma live lá no Paradigma Espírita, que é o Marco Milani, vinculada à Liga de Pesquisadores Espíritas do Espiritismo, né, e também vinculada à USE, União da Sociedade Espírita de São Paulo. Ele fez uma pesquisa, se não me engano, com mais de 100 casas espíritas, com mais de 115 dirigentes espíritas, perguntando quantos desses dirigentes já haviam lido todas as obras. E a hora quando ele falou das obras, ele falou apenas das 5, né? Ele não falou nem das 22, tá certo? E quantas vezes esses dirigentes tinham lido cada obra, né? E por incrível que pareça, muitos dirigentes espíritas não tinham lido todas as 5 obras ainda, né? E aí entra no questionamento: como nós podemos dirigir a divulgação do espiritismo se nós não conhecemos as bases, os fundamentos da doutrina espírita? É meio estranho isso, certo? Muito complicado, certo? Mas é o quadro que ele mostrou, né, dentro dessa pequena amostra, que foi algumas casas espíritas do movimento espírita de São Paulo. Mas eu acho, na minha visão, que isso é muito diferente no geral, né? No geral não é muito diferente, né? Daí a importância da existência de grupos como esse, de vocês, né? De estar estudando, de estar propagando essas ideias, né? De estudar as obras de Kardec. Mas nunca com preconceito, nunca agredindo, excluindo os outros saberes. Mas aqui eu mostrei 5, né? Então, mas são 22, né? 3 obras introdutórias, outras 17 obras, né, que vão levar você a conhecer os princípios da doutrina espírita e a aplicabilidade desses princípios, certo? Então, esse conjunto de 17 obras se caracteriza por te apresentar a estrutura de argumento em torno desses princípios fundamentais que norteiam a doutrina espírita e também te trazer os elementos em torno desses princípios para a vivência da prática espírita, a vida espírita. E os outros 2 livros aqui são obras complementares, que vão complementar em algum aspecto, né? Por exemplo, Viagem Espírita, de 1862, é uma obra que traz uma série de discursos importantíssimos de Allan Kardec, no sentido da divulgação da doutrina espírita, no sentido de apresentar as dificuldades, os escolhos passados dentro do movimento espírita. E um outro livrinho aqui, Catálogo Racional, o Caractere da Revelação Espírita, que é um capítulo tão importante para o estudante espírita, porque aqui vai se dizer quais são as características do conhecimento espírita, quais são as características da revelação espírita. Se eu conhecer essas características, eu posso confundir o espiritismo com outro caminho espiritual. Existem características muito peculiares. E essa obrinha é um capítulo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições, que é uma das que está aqui, né? Dessas obras que está aqui. Então, o estudante da doutrina espírita, aquele que quer realmente
conhecer, né, as bases, os fundamentos e o sentido prático dado por Kardec e os espíritos superiores no tocante da doutrina espírita, precisa se deparar mais com essas obras. Pode passar, Carol. Então, nós mostramos isso na semana passada, e quando nós estudamos essas obras, nós podemos aprender, eu coloco aqui, 3 grandes eixos muito importantes. O primeiro eixo é entender que realmente Kardec, Rivai, né, o professor Rivai, codinominado Allan Kardec, ele apresentou para a humanidade uma ciência, que foi exatamente a ciência espírita. E essa ciência que ele apresentou tanto em conteúdo como em prática, certo? Então, o espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos, bem como a sua relação, né, com o mundo espiritual e também as consequências morais que advêm dessas relações. É uma definição que nós encontramos dentro da obra de Kardec. Ele coloca o espiritismo como uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos, bem com a comunicação com o mundo espiritual. Então, essa ciência está muito bem posta dentro das obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Essa ciência é apresentada nessas obras. Então, quando nós falamos de ciência espírita, não tem como falar de ciência espírita sem falar dessas obras, porque é nela que contém a teoria espírita e a prática espírita. Podemos trazer isso de uma forma muito objetiva dentro das obras escritas e publicadas por Allan Kardec, o livro dos médios, ou Guia dos Médios e dos Evocadores, que é um livro que tem uma parte relacionada à teoria e tem uma parte relacionada à prática. Então, toda ciência brota primeiramente a teoria para brotar a prática, certo? E ele fez isso, certo? Mas nós vamos encontrar também um outro eixo, que são os valores éticos, né, que decorrem da moral espírita. Ou seja, existe um ensinamento trazido pelos imortais, pelos espíritos superiores, um ensinamento que nos direciona a vivermos bem, a sermos felizes, a não sofrermos. Existe um ensinamento que traz uma forma de nós nos postarmos perante o próximo, caridade, né, a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas. E isso está presente quando nós estudamos dentro essas obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Nós vamos encontrar esses valores éticos que decorrem na moral espírita e que Allan Kardec foi um exemplo, né? Allan Kardec, ele não apenas falava, ele fazia, né? Ele era esse homem virtuoso. Por isso que nas obras nós vamos encontrar os espíritos tratando ele realmente, considerando ele como um espírito superior. Allan Kardec não era um Césio, um espírito ainda imperfeito. Allan Kardec era um espírito superior. E vamos encontrar também, que é o terceiro vetor, o terceiro eixo que nós, quando estudamos Kardec, que é um eixo de extrema importância, que é os valores cognitivos, ou seja, determinados valores cognitivos que nos fazem não sermos ingênuos com relação àquilo que vem do mundo espiritual, certo? Que nós não nos tornemos crentes cegos das palavras dos espíritos, que nós não retiramos a nossa responsabilidade de tentar analisar, verificar e também até de experimentar perante aquilo que os espíritos nos trazem. Então, nós vamos encontrar valores cognitivos. Kardec propõe, dentro das suas obras, que ele organizou junto aos espíritos superiores, um método da ciência espírita, um método de verificação das informações que brotam do mundo espiritual. Kardec, nas obras fundamentais do espiritismo, nessas 22 obras, ele traz diretrizes do que fazer e do que não fazer, né? Do que é o espiritismo, daquilo que não é o espiritismo, certo? Ele traz todo um conjunto de ensinamentos necessário para nós espíritas, para que nós não fiquemos, de alguma forma, confusos com relação àquilo que os desencarnados, os espíritos desencarnados, e aí um detalhe, os espíritos não sabem de tudo, os espíritos não conhecem tudo, os espíritos vão ampliar a sua compreensão da vida e do mundo espiritual, conforme eles se encontram mais moralizados,
mais evoluídos do ponto de vista intelectual, cultural, mas em equilíbrio com a moralidade, né? Quanto mais o espírito evolui, né, moralmente, intelectualmente, ele tem a capacidade de perceber a realidade de uma forma mais ampla. Nós temos no livro Agendas, os milagres e as predições, um item falando sobre a teoria da presciência. Eu recomendo depois estudarem esse item, né, que fala exatamente isso. Não são todos os espíritos que têm a capacidade de ver de uma forma mais aprimorada a verdade, certo? Não são todos. Muitos trazem os seus condicionamentos das suas últimas vidas, condicionamentos relacionados a ideologias, a conceitos, a formas, a aspectos da realidade, e quando desencarnam, levam isso como bagagem de memória, né? Então, vamos ver, então, esse método da ciência espírita, vamos encontrar diretrizes e uma postura intelectual que nós vamos encontrar dentro da obra de Kardec, como ele sendo um grande exemplo, que é a postura de ser educado, né, de não ser ferino com alguém que pensa diferente de você, mas alguém que tem uma postura crítica de análise, de verificação, se a informação corresponde a fatos, se esses dados correspondem a fatos, mas também uma postura reflexiva, ou seja, uma postura que não só analisa, mas procura refletir, ampliar a compreensão daquilo, se disponibilizando a algo que não foi ainda descoberto, mas sempre com critério. Então, observe, esses 3 eixos são eixos norteadores para que nós possamos compreender bem o pensamento espírita, né, trazido nessas obras. Faz sentido isso que eu estou colocando para vocês? Está fazendo sentido, pessoal? Pode passar, Carol. Pode passar. E que diretrizes fundamentais podemos, pois, tirar de Kardec? Primeira diretriz, que eu acho muito, muito bonita essa diretriz, né? Isso aqui foi o que eu extraí, certo? Isso não está escrito ipsilitram na obra, mas o que eu extraí com base nas minhas reflexões. Primeiro, a sua visão democrática de que todos podem estudar a vida espiritual de maneira autônoma e livre. Então, o espiritismo, ele quebrou com aquela ideia dos seletos, aqueles eleitos que tinham acesso ao conhecimento espiritual, espiritismo, através das obras escritas e publicadas por Allan Kardec, traz à tona que o mundo espiritual está entre nós, certo? Nós temos acesso ao mundo espiritual. Esse acesso, ele não é determinado por um local, por exemplo. Para você acessar os espíritos, entrar em contato com os espíritos, você não é obrigado a estar dentro de uma casa espírita, certo? Você não é obrigado a estar dentro de uma casa espírita. Não existe isso na obra de Kardec. Um local sagrado. Existe sim, logicamente, uma casa espírita, ela tem um ambiente preparado, um ambiente que pode ser preparado pela mente das pessoas que se encontram lá, que estão alinhadas na proposta do bem, da caridade, que buscam se esclarecer, mas também pode estar desalinhado, né? Ser um ambiente despreparado, porque quando existem pessoas que estudam o espiritismo com vaidade, são vaidosas, são arrogantes, são maledicentes, são exclusivistas, então, com certeza, o suporte espiritual numa casa dessa não é um suporte positivo. Mas Kardec coloca que o indivíduo ele é livre, ele pode exercer a sua espiritualidade em casa, através do diálogo diário com o anjo guardião. Como eu falei isso na última vez que eu estive aqui, falei sobre o método da prática mediúnica em Allan Kardec, e falei sobre o papel central do desenvolvimento do médium através da figura do anjo guardião. Está nas obras de Kardec, certo? Então, a visão democrática que todos podem estudar a vida espiritual de maneira autônoma e livre. Que a razão é importante para a articulação crítica dos conteúdos espíritas. Nós temos que estudar os ensinamentos espíritas, inclusive a própria obra de Kardec, com um olhar crítico reflexivo. Nós não podemos estudar a obra de Kardec, não devemos estudar, podemos, mas não devemos estudar a obra de Kardec no sentido sacralizado, ou seja, sacralizar a obra, colocar a obra como se fosse uma obra sagrada. Nós temos que estudar, refletir, nos desenvolver a nossa capacidade de ampliação de entendimento, de compreensão. Por isso que eu falei, né? Eu passei 16 anos com 5 obras. Quando eu comecei a estudar os ensinamentos das outras obras,
que faz esse corpo doutrinário, eu primeiramente percebi que eu não sabia de muita coisa. E até hoje tem coisas que eu não compreendo ainda. Eu ainda estou estudando, né? Já faz aí 20 anos que eu estou nessa jornada de estudar Kardec a fundo, certo? E tem muitos detalhes, elementos ali que chamam muita atenção. Então, mas é um processo de desenvolvimento natural, de maturação. Meu ser vai se maturando, eu vou tendo capacidade mais ampliada de perceber detalhes. Mas meu olhar em torno do conhecimento que está nessas obras, mas que também está em outras obras, as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, as obras de Joana de Ângeles, eu tenho que ter o olhar crítico reflexivo. Eu não posso, simplesmente, por ter uma afinidade com aquilo que está sendo dito ali, tomar tudo como verdade. Eu tenho que analisar. Isso nós aprendemos com as obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Percebemos, por exemplo, existe um capítulo no livro dos médios, Guia dos Médios Evocadores, que é o capítulo Dissertação Espírita. Observe como Kardec se postava diante as comunicações que vinham do mundo espiritual. Vamos ampliar isso. Temos na Revista Espírita o chamado Diálogo com Além Túmulo. São artigos que Kardec coloca lá na Revista Espírita, onde ele dialoga com os espíritos, ele evoca os espíritos e dialoga com os espíritos. Observe, através desses artigos, como Kardec não aceitava tudo que vinha do mundo espiritual, por mais bonita que fossem as palavras, por mais bonita que fossem as formas de se falar. Ele analisava, ele verificava, ele tinha uma postura crítica, reflexiva. Que estudar, é outro elemento, que estudar se faz através de livros, não só através de livros, que também se faz através das experiências práticas que a gente vivencia dentro da casa espírita e também fora da casa espírita. Nós aprendemos através do estudo, mas também da vivência das nossas experiências. Às vezes nós vivenciamos experiências e não observamos que isso é uma grande oportunidade de aprender a acertar e a não errar também, né? E também aprendemos através da autoanálise. Nós temos que observar, né? Eu estou dando um curso, inclusive meu amigo Oswaldo está fazendo esse curso, que é o curso de comunicador espírita, que é um curso que forma palestrantes, comunicadores, e eu sempre coloco, um bom palestrante espírita, quando ele vai definir um assunto, a qual ele vai tratar numa palestra, e vai virar um tema, ele tem que fazer uma autoanálise daquele assunto diante da sua própria vida. Então, se eu vou falar de caridade, eu não posso falar de caridade apenas com a minha cabeça, com a minha mente. Eu tenho que falar com o meu coração. Eu tenho que olhar para dentro de mim e verificar como é que anda a caridade da minha vida. Eu já estou desenvolvendo, porque eu tenho que ter um envolvimento, não só racional com o tema, mas o envolvimento emocional e vivencial com o tema. Então, a sua força, da forma como você transmite a palavra, é diferente. Diferente, como se você estivesse apenas teorizando, tá certo? Então, autoanálise, autopercepção, o que hoje nós vamos encontrar, inclusive, nas obras muito bonitas de Joana de Ângeles. As obras de Joana de Ângeles são obras grandiosíssimas, porque trazem essa reflexão daquilo que Santo Agostinho traz no livro, na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é o conhece a ti mesmo. Nós temos que aprender a nos autoconhecermos, autodescobrirmos, nos autoconhecermos, para que possamos um dia nos autoiluminarmos, sairmos para um outro nível. Então, que dialogar com outras teorias é enriquecedor e necessário, desde que não se perca a identidade espírita. Isso aqui é importantíssimo. Às vezes, tem pessoas que estão dando a doutrina espírita que se fecham apenas no espiritismo, se fecham, inclusive, apenas dentro das obras de Kardec, né? E Kardec mostrou diferente. Por exemplo, você pega o capítulo do livro A Gênese dos Milagres e das Predições, o capítulo Uranografia Geral do Universo, que é a primeira parte do livro A Gênese, está lá na primeira parte. Kardec dialogando com a astronomia da sua época. Kardec pega a teoria espírita e dialoga com outras teorias para ver pontos de contato, pontos fronteiriços. Existem regiões fronteiriças entre ciências e nessas regiões fronteiriças existem pontos de contato. Não que o espiritismo quisesse, digamos, demonstrar que a astronomia estava errada ou que ela estava certa, não. Mas existem pontos que são comuns entre as ciências. Então, o diálogo entre o espiritismo e os outros conhecimentos são super necessários, inclusive, como nós vamos ver mais adiante, com a própria evolução do pensamento espírita, certo?
Nós não podemos ficar engessados, paralisados na época, com visões monolíticas, tá certo? Então, como dialogar com outras teorias é enriquecedor desde que não se perca a identidade espírita com seu caráter de espiritualidade racional e seu evolucionismo através da reencarnação. Nós podemos dialogar, porém, nunca perdendo a nossa essência, dos princípios e dos fundamentos do espiritismo. Pode passar, Carol. E aí, temos que ter uma compreensão, né, que fora do espiritismo, existem pessoas que têm pensamentos diferentes do pensamento espírita. Isso é muito natural. Um grande mestre da sabedoria, né, um chamado Lao Tse, da tradição chinesa, ele dizia, né, nos seus ensinamentos, que a unidade está na diversidade. A unidade está na diversidade. Então, existe uma diversidade de pessoas que têm uma visão diferente da nossa. Mas nós não devemos desmerecer as visões diferentes. Nós temos que entender que Deus sabe dessas diferenças, porque são caminhos diferentes para Deus, tá certo? Mas isso não significa que nós devemos desconsiderar o caminho que nós estamos seguindo. Então, a realidade fundamental é a mesma para toda, porém, a sua compreensão varia conforme o paradigma de cada grupo. Então, o católico tem um paradigma de visão da realidade, da própria realidade espiritual. O umbandista tem um paradigma para ele olhar a realidade espiritual. Ele fala, né, dos espíritos, dos eguns desencarnados, ele fala dos orixás, né, os seres superiores, ele fala de linhas, é uma cosmovisão, né? E o espiritismo tem a sua cosmovisão, certo? Existe a visão da realidade trazida dentro das obras fundamentais do espiritismo. Então, cosmovisões aparentemente semelhantes, porém peculiares e que diferencia e que tem diferença entre si, né? Então, existe cosmovisões mais semelhantes, e lembrando que semelhante não é igual, essa mão aqui é semelhante a essa, mas essa mão não é igual a essa, certo? Então, existem doutrinas espiritualistas que têm semelhanças, mas não necessariamente que elas sejam iguais. O espiritismo tem semelhança com a Umbanda em alguns aspectos? Tem. Mas é igual a Umbanda? Não. O espiritismo é igual, tem semelhança, por exemplo, com uma escola esotérica, como a Rosa Cruz? Tem algumas semelhanças, mas é igual? Não, certo? Não é igual. Então, o espiritismo tem semelhança com as obras, os ensinamentos do Espírito Ramatiz? Tem, mas é igual? Não, não é igual. Tem pontos. E como é que eu sei que não é igual? Temos que estudar as obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Se você não estudar essas obras, você vai começar a confundir certas coisas, tá certo? E não é porque não seja igual que você vai depreciar. De maneira alguma, não faça isso. Porque a realidade é de uma forma mais profunda, muito mais profunda. Só que a visão das pessoas que estão envolvidas com esses paradigmas é uma visão, de alguma forma, adequada a esses paradigmas. Então, nós estamos, de alguma forma, alinhados com o paradigma espírita, né? Tem pessoas que não ficam tão alinhadas, estão alinhadas a outras coisas. Nós temos que respeitar. Mas existe um paradigma espírita, certo? Pode passar, Carol. E aí eu mostro isso, ó, corpos teóricos espiritualistas. Ó. O espiritismo tem o seu paradigma, né, tem o seu corpo teórico, o seu corpo prático, que está nessa bolinha aqui no centro, e as outras escolas têm também os seus paradigmas, os seus corpos teóricos. Você observa que eu coloquei no espiritismo aqui várias coresinhas, estão observando que tem várias coresinhas aqui, azulzinhas, náuseas variadas do azul? Por quê? Porque hoje os pesquisadores acadêmicos, pessoas como eu, que estão na academia, principalmente o pessoal da área da ciência das religiões, já diz que nós no Brasil não temos um único espiritismo, nós temos múltiplos espiritismos, né? Com a sua leitura sobre os ensinamentos espíritas, leituras peculiares sobre os ensinamentos espíritas, inclusive com práticas espíritas peculiares, né? Então, no Brasil, quando o espiritismo chega no Brasil, começa a existir o quê? Dissensões, né? Começa a surgir rachas dentro do movimento espírita, e nesses movimentos espíritas existem casas espíritas, existem pessoas espíritas que começam a adotar, tá certo? A essência é única,
mas a forma tornou-se diferente. Assim também são os outros caminhos espirituais. Se você vai para o movimento Rosa Cruz, tem várias escolas rosacrucianas. Se você for para a Umbanda, da mesma forma. A Umbanda do Rio Grande do Sul, do Paraná, não é igual a Umbanda da Bahia, a Umbanda lá do Maranhão é diferente. As práticas, os ritos, as entidades são diferentes. Isso é muito natural. Então, mas não são iguais. Uma coisa não é igual à outra. Existem pontos de interseção, pontos de contato, mas semelhante não é igual. Pode passar, minha amiga Carol. E aí, a nossa cosmovisão espírita, né, o núcleo central da teoria espírita está exatamente nessas 22 obras que Kardec nos legou, né, a espiritualidade legou. O que é que caracteriza essas obras? Primeiro, Kardec, para elaborar essas obras, ele buscou extrair comunicações diferentes sobre o mesmo assunto, comunicações essas diferentes sobre determinados assuntos, que vinham por diferentes fontes. Ou seja, Kardec nunca aceitava a informação que vinha por um único médio como verdade espírita. Ele nunca considerou a informação que vinha por um único médio como sendo verdade espírita. Ele considerava quando essa informação vinha por outros médios que, inclusive, não se conheciam e que estavam, certo, em locais diferentes, inclusive, né? Então, isso é um critério fundamental que caracteriza as obras escritas e publicadas por Allan Kardec e obras que vêm por um único médio. Ah, mas você está dizendo, então, que aquilo que vem por um único médio é errado? Não, eu estou colocando isso. Às vezes tem obras que vêm por um único médio que são muito bonitas, são muito coerentes. Mas mesmo sendo muito bonitas, sendo muito coerentes, para ser espiritismo, doutrina espírita de acordo com a obra escrita e publicada por Allan Kardec, ela tem que passar exatamente por uma análise comparativa de outras mensagens similares que vêm por outros médios. Então, isso é uma característica da obra de Kardec. A fonte deveria ser digna e a informação deveria ser submetida a critérios de validação. Isso é um posicionamento científico. Na ciência, nós não tomamos uma informação como sendo verdadeira sem antes ter fundamento. Por exemplo, a COVID, né? A COVID, né? Para se criar uma vacina para a COVID, né? Por mais que seja ela não é 100% eficiente, teve que se fazer vários testes, né, para se chegar a validar aquela vacina para ser aplicada, tá certo? Para o homem e a Lua, né, o homem e a Lua, para se construir um foguete, né, para se construir um foguete, se fazem vários testes até ser validada a possibilidade daquele veículo chegar à Lua, tá certo? Então, isso é um critério científico. Kardec utilizava critérios científicos, utilizou critérios científicos para a elaboração dessas obras, tá certo? Então não foi assim, porque o médium recebeu, nós vamos colocar na obra. Não é assim. Se você ler, inclusive, a Revista Espírita, tem um artigo lá, muito bonito, ele fala, ele recebia 3 mil mensagens. Das 3 mil mensagens, ele tirava ali 500 mensagens que ele achava interessantes, mensagens que traziam um conteúdo doutrinário interessante. Mas dessas 500 mensagens, dessas 500, não, 300 mensagens, né, ele colocava apenas 30. 300, ele só escrevia 30. Ou seja, existia toda uma criterologia, inclusive para se escrever e se colocar dentro das próprias obras, aquele conteúdo. Então, essa criterologia nós aprendemos estudando Kardec, tá certo? Por isso que não é toda informação que vem do mundo espiritual que nós simplesmente acatamos. E não é acatar por ser preconceituoso com o espírito ou com o médium, não é isso. É para não ser ingênuo, né? Não tomar gato por lebre, né? É tentar pegar a informação e tentar verificar as fundamentações. Pode passar, Carol. E aí, no Brasil, né, a base doutrinária no Brasil, nós temos múltiplos livros, vários livros sendo publicados diariamente, obras psicografadas, obras via psicofonia, obras, né, de interpretações pessoais de certos escritores espíritas, certos pesquisadores espíritas. Então, nós vivemos dentro de um meio cultural espírita mergulhado por vários tipos de literatura.
fora essas literaturas, né, que se diz espíritas, algumas delas não são nem espíritas, são espiritualistas, certo? São mais ligadas a outros paradigmas, né? Porque uma obra espírita, quando ela está, digamos, alinhada com o paradigma espírita que se encontra dentro das obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Certo? Quando ela não está alinhada, ela não é espírita, ela é espiritualista. Ela pode ser umbandista, ela pode ser um espiritualismo eclético, mas espiritismo não é, certo? Se ela estiver desalinhada em torno dos princípios, dos fundamentos da doutrina espírita. Pode passar, Carol. E aí, nós temos que compreender que, às vezes, essa visão, né, que acaba entrando dentro da doutrina espírita, essa visão da falta de uma análise rigorosa da informação que vem do mundo espiritual, essa visão que muitas vezes é a ausência da coerência em torno da prática espírita, pessoas que começam a desenvolver dentro da casa espírita outras práticas, isso é fruto dos diferentes tipos de mentalidade que os adeptos da doutrina espírita apresentam, né? Quando nós vamos estudar Kardec, Kardec já falava disso. Existe um capítulo chamado O Método, capítulo 3 do Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns Evocadores, que ele vai falar dos tipos de espíritas, tá certo? Os diversos tipos de espíritos. Os espíritos imperfeitos, né? Que aí tem os espíritos experimentadores. Então, e existem os verdadeiros espíritos. Os espíritos imperfeitos veem mais do que os fatos, compreendem a parte filosófica, admiram a moral da doutrina espírita, mas não a praticam. Então, muitas vezes tem os espíritas que acham lindo os ensinamentos de Jesus, mas não vivenciam os ensinamentos de Jesus, né? Então, são os espíritos imperfeitos. E existem os verdadeiros espíritas, que é aqueles que estudam a doutrina, que procuram, dentro das suas limitações, vivenciar diariamente os ensinamentos da doutrina, os ensinamentos que são os ensinamentos de Jesus, né? Existem aqueles espíritas exaltados. Então, diante dessas diferentes tipos de mentalidade, é entendível, né, que ainda hoje nós temos espíritas que não são adeptos, que não buscam se esclarecer em torno dos princípios e dos fundamentos da doutrina espírita, certo? Então, e aí diz, ó, os verdadeiros espíritos, os que não contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as suas consequências. Pode passar, Carol. E eu mostrei isso para vocês, né? Ou seja, existem algumas posturas ideológicas diante das obras fundamentais do Espiritismo, né? Como as pessoas, muitas vezes, até inconscientemente, lidam em torno dessas obras fundamentais. Qual é a postura que elas têm diante dessas obras fundamentais? Vou dar o meu exemplo. Eu, quando eu entrei dentro da Casa Espírita, durante 16 anos, eu não tinha, digamos assim, eu não tinha uma visão no sentido de colocar as obras fundamentais da doutrina espírita em primeiro plano. Eu não. Eu achava que era a mesma coisa, certo? Eu não dava muita importância a isso. A verdade é essa. Mas um dia, quando eu comecei a estudar as obras, eu comecei a mergulhar mais profundamente nas obras, eu percebi, em primeiro plano, que existiam grandes diferenças entre as obras escritas e publicadas por Allan Kardec e os outros autores, né? A primeira grande diferença é exatamente a obra escrita e publicada por Allan Kardec não vem por um único espírito e não vem por um único médium. Essa é a primeira grande diferença. Existe por trás das obras escritas e publicadas por Allan Kardec um método científico de análise e verificação das informações, o que não acontece nas obras que vêm por um único espírito, por um único médium, certo? Não existe esse critério. Podemos até falar assim, ontem, inclusive, eu estava estudando um artigo científico muito interessante de um pesquisador espírita, professor pós-doutor em Ciência das Religiões, ele fazendo uma análise da produção das obras do Chico Xavier. Chico, em alguns momentos da produção dele, ele fez uma análise mais rigorosa, ele fazia uma análise mais rigorosa. Só que ainda não temos muitos detalhes disso, tá certo? Mas existe um olhar mais crítico, né? O Chico era uma pessoa muito séria, certo? E ele tinha um olhar muito cuidadoso daquilo que era colocado e o que era retirado dentro da obra dele, né? Então, mas assim, não é a mesma coisa das obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Mesmo assim, não é a mesma coisa, certo? Então, eu não dava muito, não tinha essa análise criteriosa, não sabia as diferenças. E aí, nós vamos encontrar vários perfis de pessoas que lidam em torno das obras escritas e publicadas por Allan Kardec. O primeiro perfil é o fundamentalismo,
né? O fundamentalismo ele está presente em todas as grandes religiões da humanidade. São aquelas pessoas que, por exemplo, o termo xiita, né? O xiita é um fundamentalista. É aquela pessoa que pega o corpo doutrinário e sacraliza o corpo doutrinário. Então, os fundamentalistas que eu estou colocando aqui são aqueles extremistas kardecistas, são os indivíduos que são muitas vezes extremistas kardecistas, certo? E que não considera, digamos, a contribuição de outros autores. Autores, por exemplo, que vieram depois de Kardec, como Gabriel Delany, que era fiel a Allan Kardec, né? Ernesto Bolzano, na Itália, Alexander Aksakov, que era mais espiritualista que espírita, a verdade é essa, né? O Camille Flammarion, né, que depois se desvincula, inclusive, do espiritismo com o passar do tempo, né? O Leon Denis, que era uma grande figura, uma figura grandiosa. Então, eles não consideram a contribuição dessas pessoas. E também não vão considerar a contribuição do que vem depois aí, principalmente o que vem aí entre o final do século XIX e o século XX, né? Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, né? Eustáquio Paladino, e no século XX, né? Chico Xavier, principalmente, Divaldo Pereira Franco. Então, os extremistas não consideram nenhum tipo de contribuição com esses autores. Eles se fecham no núcleo de Kardec, certo? Esses são os extremistas. Os extremistas não se abrem à possibilidade do diálogo com o conhecimento científico, o conhecimento filosófico. O extremista é aquele que agride, certo? É aquele que não só não concorda, mas ele fala mal. Ele fala mal de um Haroldo Dutra, ele fala mal de um Chico Xavier. Então, esses são pessoas que se dizem espíritas, mas que com certeza não compreenderam, né, o que está nas obras. Certo? Existe também um outro também, que é um perfil muito perigoso também, que é o relativista do conhecimento espírita. Este relativiza tudo, ele coloca tudo, a obra de Kardec abaixo, e detalhe, geralmente são aqueles que nunca estudaram Kardec, nunca mergulharam na obra, não conhecem a estrutura, certo? Então existe o relativismo também, que é uma outra vertente perigosa, tá vendo? Ou seja, você começa a abrir demais a doutrina espírita, esquece os critérios metodológicos que eu vou mostrar daqui a pouco, e aí o espiritismo gradativamente ele vai se fragmentando, até desaparecer, como aconteceu em outras escolas espiritualistas. Existe também o caminho igrejismo, o igrejismo doutrinário. Pessoas que centram o conhecimento espírita apenas no Evangelho de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, de repente, cai inclusive para segundo plano. Eles começam a fazer estudos excessivamente exegéticos dentro da Bíblia, né, o estudo bíblico, né, e daqui a pouco estão fazendo o Espiritismo à luz do Evangelho. E não é o Evangelho segundo o Espiritismo. A diferença, o Espiritismo à luz do Evangelho. Outra coisa é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é uma obra linda, a Bíblia é uma obra de sabedoria. Só que nós não podemos esquecer que Kardec e os espíritos superiores fizeram uma interpretação filosófica espírita desses ensinamentos. E não foi o inverso. Não foi a interpretação exegética bíblia do espiritismo, tá certo? Então nós temos que ter a coerência, né? E aí, por exemplo, eu, uma vez, fui convidado, viajei para a cidade de São Luís, no Maranhão, e me convidaram para dar uma palestra numa casa espírita lá em São Luís. Quando eu cheguei lá, era um salão grande, eu cheguei, sentei e tal, e eu notei já uma diferença. Eu senti, até mediunicamente, senti ali que um ambiente meu, sei, não, sabe. E aí eu sentei, a pessoa chegou perto de mim, e aí eu perguntei, né, a pessoa, como é que funciona essa casa, tal, tem as atividades doutrinárias aqui? Não, aqui não tem mediúnico, tem mediúnico? Não. Tem estudo doutrinário? Não. O que é que tem aqui? Não, só preleções do Evangelho. Isso é mesmo. Então não existe nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de prática médica. Vocês fazem trabalho assistencial aqui, vez ou outra a gente faz, né? Mas aqui é só o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e as pregações do pastor espírita. Pastor espírita, certo? O cara falou, pastor espírita, é isso mesmo que você está falando, né? Pastor espírita. Então lá tinha uma figura, o presidente da casa era considerado pastor espírita, né? Então, ou seja, é uma desvirtuação, né? Da proposta, certo? Então, existe esse perfil também, né? A gente tem que ter muito cuidado de não entrar no extremismo em torno de um único caminho. O Evangelho de Jesus é maravilhoso
o aspecto mais importante da doutrina espírita é a questão moral, realmente o ensinamento moral é o elemento mais importante da doutrina espírita, mas nós não podemos criar uma igreja dentro do espiritismo, igrejizar o espiritismo. Como também nós não podemos cair por outro viés, o cientificismo doutrinário, ou seja, pessoas que querem simplesmente eliminar a reflexão filosófica, eliminar o aspecto da vivência da moralidade, o estudo dos ensinamentos do Mestre Jesus, né, à luz do pensamento espírita. Nós não podemos também cair nisso. Mas no movimento espírita existe esse cientificismo também, certo? Existem instituições, inclusive, que se afastam do estudo do Evangelho, certo? E tem outras que se centralizam no estudo do Evangelho. Existe também uma outra postura, que é o psicologismo doutrinário, ou seja, pessoas que adentram no estudo da psicologia transpessoal, né, fazem diálogos com os ensinamentos da psicologia, o aspecto das emoções, dos pensamentos, do comportamento, e ficam nessa esfera, e assim como o cientificismo, o igrejismo e o relativismo se afastam do núcleo teórico, se afastam das obras escritas e publicadas por Allan Kardec, certo? Então, não é problema você gostar de psicologia, não é problema você gostar de Bíblia, não é problema. Não é problema de você gostar de obras científicas. Mas se você está falando de espiritismo, você tem que dialogar esse conhecimento com o núcleo teórico, com os ensinamentos que estão nas obras fundamentais do espiritismo. Esse tipo de postura que eu estou falando é o que a gente chama de coerência doutrinária. A gente aprende com Kardec ter a coerência doutrinária. Pode passar, Carol. E aí, para trabalhar a coerência doutrinária sem ferir as pessoas, né, primeiramente entender que as pessoas são diferentes dentro de uma casa espírita. Cada pessoa tem um perfil. Tem pessoas que gostam do evangelho, tem pessoas que gostam do estudo da psicologia, tem pessoas que gostam do estudo da ciência. A gente não pode querer que todo mundo seja igual, certo? Se nós tratarmos os perfis, né, de interesses, as motivações das pessoas de forma igual, vai acontecer o que está acontecendo no movimento espírita. As pessoas vão saindo da casa espírita. As pessoas vão se sentindo, muitas vezes até, ofendidos ou não prestigiados. Elas não vão encontrar, não vão se sentir pertencendo. Então, nós temos que trabalhar com a equidade, ou seja, temos que ofertar possibilidades para todo mundo. Mas ofertar as possibilidades para todo mundo é uma postura onde nós jamais devemos esquecer o nosso núcleo teórico, certo? Eu posso estudar psicologia, por exemplo, as obras de Joana de Ângeles na Casa Espírita? Posso. Porém, quando eu estiver estudando as obras de Joana de Ângeles, eu tenho que fazer diálogos com os ensinamentos contidos nas obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Eu posso estudar as obras, sei lá, o Evangelho do Haroldo Dutra, a tradução do Evangelho do Haroldo Dutra? Posso. Ou as obras do Severino Celestino? Posso, certo? Portanto, você tem que olhar que eles são pensadores, são leituras pessoais deles, certo? Valorosas, sim, mas são as visões dele. Agora, eu não posso querer tornar a Casa Espírita uma igreja, tá certo? Você tem que estudar a filosofia espírita que está nas obras escritas e publicadas por Allan Kardec e olhar aqueles ensinamentos ali à luz da filosofia espírita, como Kardec fez com relação às passagens que se encontram lá no Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Equidade. Isso é equidade. Uma equidade, mas sem perder a coerência doutrinária, tá certo? Pode passar, Carol. Coerência doutrinária. Então, de origem latina, a palavra coerência significa conexão ou coesão, né? Então, nós temos que estabelecer uma coesão, né? Ou seja, entre outros conhecimentos com aquilo que está na nossa base, nos nossos fundamentos. Pode passar, Carol. E aí, alguns elementos importantes para a gente refletir, né? Existem corpos teóricos espiritualistas. O corpo teórico espiritualista, ele vem muitas vezes da opinião de um espírito ou de espíritos. Então, existem espíritos desencarnados que, mesmo desencarnados, têm as suas ideologias sobre o mundo espiritual, têm as suas ideologias sobre a vida, têm as suas opiniões pessoais. Assim também, como existem corpos teóricos espiritualistas que, além dos espíritos, existem opiniões dos encarnados. Existem pessoas que criam seus modelos de visão da realidade espiritual, do mundo físico. Existem figuras que criam os seus modelos de interpretação.
tanto a visão de opinião dos espíritos, como também a visão da opinião dos encarnados, isso não necessariamente, por eles falarem em mundo espiritual, por eles falarem em vida no mundo espiritual, por eles falarem de processo de comunicabilidade com os encarnados através dos fenômenos medianímicos, não é porque eles falam disso que isso é espiritismo, certo? E aí eu coloco aqui a diferença. Existe uma diferença da doutrina espírita, porque na doutrina espírita, a nossa postura de coerência doutrinária parte de um método de análise do conhecimento. Pode passar, Carol. Ou seja, o método que Kardec traz para analisar o conhecimento, né, que nós vamos encontrar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no item Autoridade da Doutrina Espírita, né, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, existe o item Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal dos Ensinamentos dos Espíritos. Depois estudem isso, certo? É a forma como nós lidamos com as informações que vêm dos espíritos e a forma como nós lidamos com as informações que vêm dos encarnados. Não é porque um pensador espírita diz uma coisa que, logicamente, você já vai, digamos, cancelar o que ele disse antes de analisar o que ele está dizendo, certo? Não é porque um palestrante espírita fala tal coisa, por mais respeito, por mais uma pessoa boa que ele seja, certo? Que você automaticamente vai chancelar o que ele disse. Você tem que verificar. Cabe a você, como estudante da doutrina espírita, verificar o que é que está alinhado com os princípios e os fundamentos. Então, as obras fundamentais do Espiritismo e as obras complementares e suplementares são consideradas como obras complementares e suplementares quando esses ensinamentos que vêm dos espíritos e dos encarnados passa pelo filtro de análise. Vamos passar para frente, Carol. E aí eu pego aqui o filtro, né? Um tipo de filtro isso aqui está muito presente dentro do material da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, o pessoal da USE, né? Eles elaboraram esse fluxo aqui muito interessante, né? Então, que é o esquema lógico, né? Diz assim, uma afirmação, uma suposição. Então, se o espírito faz uma afirmação ou supõe algo relacionado à vida, relacionado ao mundo espiritual, se o que ele fala contradiz a codificação, as obras fundamentais, você tem duas posturas, certo? Primeiro, o que ele fala contradiz, existe evidência? Se existe evidência, nós vamos nos abrir aí para analisar, certo? Ou seja, se ele fala que tem evidência do que ele fala, né? Por exemplo, nós temos evidência que o homem foi à Lua, certo? Nós temos evidência. Alguém chegasse aqui há 50 anos, 100 anos atrás, dissesse que o homem foi à Lua, certo? Você teria que trazer evidências. Tem evidência para isso? Não, não tem. Então, tem evidência, você refuta. Não tem como você chegar na Lua, não tem tecnologia, não tem isso. Mas se tiver evidência, o que é que você vai fazer? Você vai fundamentar os achados e apresentar à comunidade de estudiosos da doutrina espírita os seus achados. Você vai apresentar os seus fundamentos. E quando você apresentar os seus fundamentos, né, para validar através do método, se for validado aquilo que você está colocando, se realmente for comprovado isso, você aceita, e aí esse conhecimento passa a ser o quê? Complementar ou suplementar a doutrina espírita. Qual a diferença de complementar e suplementar, né? Vamos pensar assim. Complementar é algo que completa, né? É uma coisa que algo foi explicado, mas faltou alguma coisa para aquilo ali ser mais bem explicado. Então, isso é complementar, certo? Mas para ser complementar, tem que passar por esse processo. E aí vem um problema. Muitas informações de ditas obras complementares não passam por esse próprio processo. Você simplesmente aceita como complementar, você não verifica se aquilo que o espírito está dizendo já foi falado por outro espírito, por outro médium. E o que é o suplementar? É algo que reforça, um suplemento, algo que vai reforçar, é um outro exemplo, é um outro elemento que não foi visto que vai reforçar. Então, então, se for aceito, reformula o corpo teórico doutrinário. Vou dar um exemplo dentro da própria obra escrita e publicada por Kardec. Kardec fez isso. Kardec fez exatamente isso. O exemplo clássico, obsessão, né? Quando você estuda o livro dos médios, Guia dos Médios Evocadores, o capítulo Obsessão, Kardec fala de obsessão simples, subjugação e fascinação. Kardec, naquele momento,
1860 e até 1861, quando ele faz a segunda edição do Livro dos Médiuns, né, ele não considerava a possessão um tipo de obsessão. Mas aí, 1868, entre 1860 até 1861 até 1868, ele fez várias pesquisas, ele fez várias investigações, certo? Ele encontrou a afirmação que existia possessão. E aí ele encontrou o quê? Achados. E aí, o que é que ele fez? Ele submeteu esse achado a método e aí validou, aceitou aquilo que ele encontrou como possessão e reformulou o corpo teórico doutrinário. Ele vai colocar na Revista Espírita um artigo onde ele vai dizer, inicialmente ele não tinha um entendimento que existia a possessão como um processo obsessivo. Depois ele passou a aceitar a possessão, ou seja, ele mudou, teve uma evolução conceitual dentro da própria obra, mas ele submeteu a um método. Então isso é fundamental, tá certo? Para que a gente, isso é coerência doutrinária, tá certo? Então, em síntese, analisa-se se o conteúdo está em concordância com os princípios e valores doutrinários contidos na obra fundamental de Allan Kardec, ou se apresenta outro embasamento. Então, se não tiver embasamento, então isso é uma outra visão, é um outro paradigma, não é um paradigma espírita, certo? Ah, mas eu vou falar mal do outro paradigma? Não fale mal, é um outro paradigma, certo? Um dia, se aquilo for verdade, vai se mostrar, mas não se mostrou, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Quero fazer. Já está na hora das perguntas, Carol? Não, ainda não. Tem mais uns 10 minutinhos, mais ou menos. Uns 13 minutos, você vai exato. Está contribuindo com vocês? Isso que eu estou trazendo para vocês aí? Está trazendo reflexões? Muito, professora, muito. Vamos passar. Então assim, pode passar, Carol. Então, algumas questões relevantes. O que diferencia as obras fundamentais do Espiritismo das obras complementares? Falei, né? A principal diferença é, geralmente, as obras complementares por um único médium, por um único espírito, tá certo? As obras fundamentais não vieram por um único médium, por um único espírito. Foram centenas de médios, milhares de espíritos e Kardec fazendo a análise, a verificação de todas essas informações. No tocante à elaboração e os critérios de produção do conhecimento espírita, né? Ainda tem relevância ler as obras escritas e publicadas por Allan Kardec, extrema relevância, certo? É o fundamento, é a base, certo? É o fundamento. Essas obras, elas não estão ultrapassadas. O que pode estar ultrapassado é algum tipo de diálogo que Kardec fez com alguma teoria que era da época, certo? Isso é muito natural. O Kardec, Rivail, era um homem do século XIX. Nós estamos no século XX. Então, teoria da face escura da Lua, isso é uma teoria ultrapassada, cientificamente. Mas isso não é a teoria nuclear espírita, isso é uma teoria de diálogo. Kardec fez um diálogo, certo? Duelo, né? Duelo era do século XIX. Hoje ninguém faz duelo. Pelo menos no mundo, hegemonicamente no mundo, ninguém faz duelo. Isso era uma teoria que Kardec dialogou do século XIX. Então, isso pode estar ultrapassado. Mas não a teoria, os fundamentos morais do ensinamento espírita, certo? Então, mas a obra escrita publicado por Kardec de extrema relevância. Como devemos fazer uma leitura seletiva, crítica ou reverente de Kardec? Sem dúvida nenhuma. Nós temos que fazer uma análise crítica daquilo que está dentro das obras escritas e publicadas por Allan Kardec, né? Nós não podemos sacralizar a obra, temos que respeitar, enxergar claramente que realmente vem de um espírito superior, que essa organização, essa produção, né, vem da tutela de um espírito puro, que é Jesus, espírito de verdade, né, toda a produção dessa obra, mas tem que se analisar, sempre constantemente analisar todo o conteúdo que está presente. Estudar o espiritismo é apenas estudar Kardec ou apenas estudar outros autores? Estudar o espiritismo é principalmente estudar Kardec, mas também estudar os outros autores. A gente não pode simplesmente excluir os outros autores, tá certo? Nós não podemos, não devemos, não podemos, tá certo? Então, nós temos que estudar esses outros autores olhando as obras como referência, os princípios e os valores contidos dentro das obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Pode passar, Carlos. Kardec mostrou isso na prática. Kardec mostrou isso na prática. A última obra que ele publicou, que eu mostrei já ao início, onde tem as 22 obras, se chama Catálogo Racional de Obras que pode servir para formar uma biblioteca espírita, tá certo?
Inclusive, recentemente, os amigos Adair Ribeiro, o Carlos Sete Bastos, são pesquisadores, né? Eles traduziram do original, e está acessível na internet esse material. Inclusive, eu baixei isso hoje, esse livro aqui eu não tinha, né, digital, eu consegui baixar. Se você quiser depois, cara, você me pede, eu passo e você joga no grupo, tá certo? E esse livro é um exemplo exatamente dessa postura de Kardec de estudar não só, de se abrir a outros conhecimentos, mas ele se abre de uma forma criteriosa, não sei que ele orienta o espírito a se abrir de uma forma criteriosa. Esse livro tem uma introdução, e essa introdução eu gostaria de recomendar a todos vocês que lessem essa introdução, porque é muito interessante. Ele vai dizer assim, mais ou menos, que cabe ao espírito estudar de tudo, mas para ele saber o que é espiritismo, ele tem que conhecer as obras fundamentais. Se ele não conhecer as obras fundamentais, em algum momento ele vai confundir o espiritismo com outras visões, certo? Ele vai achar que a reencarnação do budismo é igual o conceito de reencarnação no budismo é o mesmo conceito de reencarnação do espiritismo. Ele vai achar que o conceito de alma do catolicismo é o mesmo conceito de alma para o espírita, certo? Ele vai achar que a visão de mundo espiritual de Emanuel Swedenborg é a mesma visão que está nas obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Ele vai achar que a visão que se tem de corpos espirituais nas escolas esotéricas é a mesma visão de corpo espiritual tratado dentro das obras fundamentais do espiritismo, certo? Então, se ele não tiver essa leitura, ele vai confundir as coisas. Mas quando ele tiver a leitura, ele vai perceber as diferenças e vai ter a melhor capacidade de optar em que aceitar, porque nós temos o direito também de não aceitar uma visão que está nas obras, certo? Você pode gostar da visão, por exemplo, dos orientais sobre chakras, sobre centro de forças, né, que alguns espíritos trazem, mas você não vai encontrar isso nas obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Você pode gostar, por exemplo, em algumas obras psicografadas que são consideradas obras complementares, o espírito falar que existe órgãos no perispírito. Você vai perceber que na obra escrita e publicada por Allan Kardec existem vários artigos onde Kardec pergunta aos espíritos se existe uma fisiologia, os espíritos vão dizer que não existe órgão no perispírito, certo? Então você vai poder optar. Mas pelo menos você não vai dizer que é a mesma coisa. Então o mais feio é quando você diz que um espírito fala uma coisa que é a mesma coisa que está na obra de Kardec e não é, se você estudar, certo? Então você vai ter um critério de seriedade. Mas aqui você vai ver a postura de abertura que Allan Kardec tinha. Ele dizia assim, olha, estude as obras fundamentais, mas existe também obras diversas que falam sobre espiritismo, sobre alguns princípios da doutrina espírita. São obras que têm pontos de convergência, mas têm pontos de divergência. Ele chama isso de obras complementares. Para Allan Kardec, está aqui escrito, ó, obras complementares, tá certo? Aqui embaixo, que está pequenininho, não dá para ver. Que são as obras complementares para Allan Kardec? Obras complementares são obras que têm pontos de convergência com as obras fundamentais, mas apresentam também pontos de divergência. Obras complementares não são obras de avanço doutrinário. As obras complementares para Allan Kardec não são essas obras que muitas vezes o adepto que não estudou Kardec considera como se fosse um pensamento avançado de Kardec, e não é. Não existe pensamento avançado que contradiz, né, que nega aquilo ali. O avanço, ele vem através de um ordenamento lógico, certo? Então se você diz que isso aqui é mais avançado, isso aqui não é avançado, você tem que justificar por que isso aqui não é avançado. E não simplesmente dizer que é, porque afirmar não é demonstrar, pessoal. Afirmar não é a mesma coisa de demonstrar. Demonstrar é uma coisa, afirmar ou negar é o resultado final da demonstração, certo? Então, assim, são coisas diferentes. E aí ele coloca também um terceiro tipo de obras, que são obras que combatem o espiritismo. Então, para Allan Kardec, você tinha que ler as obras fundamentais primeiro, mas você também teria que ler as obras complementares, obras que falam de pontos similares às obras fundamentais, mas tem pontos diferentes também. E para Kardec também tinha que ler as obras dos contraditores. Então o problema não era deixar de ler certas coisas. O problema é ter critério e fazer a análise correta dessas informações. Então percebe? A postura, a criteriologia doutrinária é essa. É você ter a postura de analisar, de verificar com coerência e não simplesmente aceitar tudo e colocar tudo como sendo espiritismo. Nem tudo é espiritismo. Pode passar, Carol.
E aí, nessa obra, você vai ver, assim, um detalhamento, né? Então, obras fundamentais da doutrina espírita, né? Ele cita 11 títulos, 11 obras, tá certo? 11 obras, sendo a 11ª, 12 títulos, que é a revista, então, total 22 obras, 11 títulos, 22 obras. Obras diversas sobre o espiritismo, complementares da doutrina. Ele vai citar nesse livro 34 obras, tá certo? Lógico que nós estamos falando de 1869, né? Obras realizadas fora do espiritismo, né? 169. Ele vai citar 169 obras que não eram espíritas, mas que traziam pontos de contato com o espiritismo. Inclusive aqui, né, ele vai citar a obra do advogado francês Jean-Baptiste Rusteng, né? Ele coloca a obra de Jean-Baptiste Rusteng como uma obra que, digamos, tem pontos de convergência com a doutrina espírita, mas também tem pontos de divergência, certo? E a obras contra o espiritismo, 23, né? São 23 obras que ele recomendava, na época dele, a leitura dos detratores do espiritismo. Ele dizia o seguinte: para você entender bem o pensamento do detrator, você tem que estudar o detrator, certo? Para você saber se colocar diante do detrator. Pode passar, Carol. E aí, a doutrina espírita, ela é progressiva, ela se desenvolve, né? Mas ela se desenvolve com coerência doutrinária. Então, não lhe cabe fechar a porta a nenhum progresso, sob pena de se suicidar. Então, assimilando todas as ideias reconhecidamente justas, de qualquer ordem que seja, físicas ou metafísicas, ele jamais será ultrapassado, constituindo isso uma das principais garantias da sua perpetuidade. Então, o espiritismo, ele se coloca sempre no sentido do progresso, mas um progresso criterioso, não é um progresso alienado. Pode passar, Carol. Está na Revista Espírita. O segundo ponto está em não se sair do âmbito das ideias práticas. Então, dentro da doutrina espírita, quando nós nos deparamos com certo conhecimento, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: o que é que esse conhecimento tem de sentido prático? O que é que isso, na prática, vai me ajudar a me tornar uma pessoa melhor, né? Então, por exemplo, eu falo que no mundo espiritual tem esse detalhamento lá no mundo espiritual. Sim, mas esse detalhamento, em que sentido vai ser algo prático na minha vida, né? E quando eu falo prático, eu não estou falando só do mundo espiritual, não. Estou falando dessa vida como encarnado. Então, Kardec sempre apontava para que você tivesse como referência, para que você não viajasse na maionese, a referência do sentido prático daquele conteúdo. Se é certo que a utopia da véspera se torna muitas vezes a verdade do dia seguinte, então muitas vezes a gente nega uma coisa e de repente essa coisa se torna verdade, né? Mas ele diz o seguinte: deixemos que o dia seguinte realize a utopia das vésperas. Então ele tinha um cuidado com as coisas que se especulava, né? Então a pessoa especulou uma coisa, nunca aceite essa coisa sem antes verificar, certo? Então deixe que a coisa se mostre naturalmente pelos fenômenos, pela dinâmica humana, tá certo? Então, porém, não atravanquemos a doutrina de princípios que possam ser considerados quiméricos e fazem que arrepilam os homens positivos. Então, nós espíritos, nós não devemos excluir nada, né? Não é a postura de simplesmente negar. Nós temos que pegar o que é afirmado e passar pelo crivo da razão. Aquele método que eu falei, né? Você tem que comparar aquilo que é dito com os princípios e os fundamentos da doutrina espírita e procurar evidências. Se tiver alinhado, tiver evidências, então você pode assimilar e pode até reformular o conceito. Agora, não é simplesmente aceitar a coisa. Está na Revista Espírita, né? O CISAM. Pode passar, Carol. Aí aqui, ó, no livro A Gênese dos Milagres das Predições, no capítulo 1, item 55, existe um item, esse item, ele é importantíssimo, tá certo? É importantíssimo. Ele vai dizer assim: não se assenta, pois, em princípio absoluto da doutrina espírita, senão do que seja demonstrado com evidência. Então, nós não aceitamos, a orientação de Kardec foi essa. Nós não podemos tomar a informação que vem do mundo espiritual ou por alguém como verdade, se isso não for demonstrado e tem evidência. Foi aquilo que eu mostrei, aquele fluxo que o pessoal da USE utiliza, tá certo? Ou que ressalta, logicamente, da observação, certo? Pode passar, Carol. Item 55, anote para ler depois esse item, né, e ver como era interessante. Não será, pois, invariável o programa da doutrina, senão com referência aos princípios que hoje tenham passado à condição de verdades comprovadas. Então, o espiritismo só aceita algo como espiritismo, como sendo espiritismo, se for comprovado, né? Não é só porque alguém disse. Com relação aos outros, não os admitirá com
aceitos sempre, senão a título de hipótese, até que sejam confirmados. Então, também não, a postura não é negar, entenda. Se algo vem do mundo espiritual é afirmado, você não é que você negue, mas você não adere à doutrina espírita enquanto você não conseguir demonstrar aquilo que foi afirmado, tá certo? Você coloca como hipótese. O tempo vai demonstrar. Então, o tempo vai demonstrar, mas não, enquanto não demonstrar, não pode ser considerado como espiritismo. Então, isso aqui é um vetor, né, para nortear exatamente a progressividade do pensamento espírita. Passo mais uma vez, Carol. E aqui, novamente, aquele gráfico, né, aquele gráficozinho, né, que eu já mostrei. Pode passar. Então, o método de Kardec para a progressividade. Primeiro, observar, coletar continuamente novos fatos e fenômenos. Depois, discutir, convocar congressos para debater novos princípios. Aqui tem um problema, né? Que os nossos congressos hoje não fazem mais isso. Os congressos espíritas hoje não são ambientes de debate, né? São apenas ambientes de temas de autoajuda, né? Que são importantes, mas não era para ser só isso, certo? E é através dessas discussões, né, que você terá a condição de atualizar os conceitos secundários que brotam dentro da doutrina espírita. Por exemplo, um conceito fundamental da doutrina espírita, um princípio fundamental é a comunicabilidade entre os espíritos. Então, desse conceito de comunicabilidade dos espíritos, brota o quê? A mediunidade, os tipos de mediunidade. Então, ao longo do percurso do espiritismo, brotaram vários outros tipos de mediunidade, certo? E poderiam brotar outros. Só que muitas vezes as pessoas não estão estudando a mediunidade ainda, não estão pesquisando outros tipos de mediunidade. Então, por exemplo, brotou alguns tipos de mediunidade nova, descobriu que existe um tipo específico de mediunidade. Aí você leva para um congresso para discutir a coerência desse tipo novo de mediunidade. Se for realmente demonstrado em várias casas espíritas que aquele tipo de mediunidade já foi manifesto, né, por alguns médios, você atualiza o corpo doutrinário, você coloca no corpo doutrinário esse adendo, existe esse novo tipo de mediunidade. Então, isso era o que Kardec fazia na sua época, pessoal. Kardec fazia exatamente isso. As obras, os conceitos das obras brotaram exatamente de observação, discussão, atualização, que levou ao progresso, certo? Só que hoje nós não estamos mais fazendo isso. Nós esquecemos disso. E isso tem pesquisadores que estão mostrando através da pesquisa historiográfica. Pode passar, Carol. Ó, quando você lê o livro A Revista Espírita, e existe um livro que não foi escrito por Allan Kardec, mas contém vários artigos de Kardec, com um livro que foi escrito em memórias póstumas a Kardec, chamado Obras Póstumas. Já ouviram falar desse livro? Obras Póstumas? Esse livro não foi escrito por Kardec, foi escrito pela Federação Francofônica, 50 anos depois, 60 anos. Na verdade, sim, Kardec desencarnou em 69, 30 anos depois, né? 30 anos depois, 69 foi, mais ou menos 30 anos depois, eles publicaram esse livro. E dentro desse livro existem vários artigos de Kardec. Um deles é sobre a Constituição do Espiritismo. E lá, nesse artigo Constituição do Espiritismo, Kardec fala exatamente desses congressos, que eram locais para se discutir os achados da doutrina espírita. Eles falavam que isso era necessário para a progressividade do pensamento espírita. Os congressos ordinários, por exemplo, a Casa Espírita de vocês vai fazer um congresso ordinário. Então, você escolhe um tema que é pesquisado, você reúne pessoas que são especialistas nesse tema, pesquisadores, estudiosos desse tema, e essas pessoas vão debater sobre esse tema. E aí, existem esses congressos ordinários e existem os congressos orgânicos, onde se reuniam várias casas espíritas que iam tratar sobre esse mesmo tema. E iam discutir e aprofundar. E isso gerava o quê? O aprofundamento do conhecimento espírita, certo? Só que isso foi esquecido desde o início do século XX, né? Aliás, do século XIX. Desde o início do século XIX, a coisa começou a modificar. E as pessoas perderam esse senso do Congresso. Hoje, algumas instituições, como a Liga de Pesquisadores Acadêmicos do Espiritismo, algumas instituições espíritas, né, fazem esse tipo de congresso. Mas isso não é característico do movimento espírita brasileiro mais, nem internacional, isso não é mais característico, né? Então, por isso que a gente não vê a progressividade do pensamento espírita. A gente vê hoje especulações sobre informações do conhecimento espírita, né? Mas
a progressividade fundamentada, a gente não encontra muito hoje. Isso é um problema sério, que eu acredito que vai mudar. Vai mudando, gradativamente vai mudando. Pode passar. Kardec dizia assim, em menos de um quarto de século, não se esboçará um movimento apreciável das ideias. Será, portanto, de 20 e 25 anos que a Constituição Orgânica do Espiritismo passará por uma revisão. Aqui ele recomendava que a cada 25 anos fosse feita uma revisão de todos os achados conceituais e práticos da doutrina espírita, para que a doutrina espírita sofresse uma progressividade do seu conhecimento. Progressividade no sentido quê? De evolução conceitual, de mudança, como ele fez com a questão da própria obsessão. Né? Ele descobriu que a possessão, por exemplo, ele tinha conceituado errado, mas depois ele viu que existia a obsessão possessiva, né? Então, muitas coisas que tem na doutrina espírita ficaram engessadas, né? Outras coisas que surgiram não foram passadas por esse método de análise. E outras coisas que surgiram foram deixadas de lado porque não tinha esses ambientes, esses movimentos para tentar analisar esses conhecimentos, né? Então, quando nós estudamos Kardec, a gente vai perceber esses problemas, essas situações que nós vivemos ainda hoje no nosso movimento espírita. Mas é isso, eu vou parar por aqui, tá certo? Vou passar para a Carol, para que a gente possa aí conversar um pouco. Espero ter agregado, né? Recomendo um livro chamado Espiritismo sob Investigação, do Carlos Sete Bastos, que ele vai falar exatamente sobre essa questão da progressividade do pensamento, tá certo? Esses congressos que não aconteceram, tá certo? Então, Espiritismo sob Investigação, do Carlos Sete Bastos, que é um pesquisador espírita amigo, né, que faz um trabalho muito sério. Obrigada, professor. Pessoal, vamos passar agora a parte dos nossos debates, tá? A parte também para quem quiser fazer alguma pergunta ao professor. Só peço para que, se quiserem colocar ali no chat, né, o Oswaldo vai ler para nós as perguntas, ou quem quiser falar pelo áudio mesmo, tá? Só levantar a mãozinha aqui que a gente vai liberando a chamada. Só peço para que todas as perguntas, tá, sejam pertinentes ao tema, tá? O tema que a gente debateu hoje na sala de aula, nesse segundo encontro. Alguém gostaria de participar? Acho que eu vou começar, então. Então, tá bom. Professor, então vamos lá. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito, assim, da postura da Federação Espírita Brasileira em relação a essa questão da progressividade do espiritismo. Existe um movimento para agregar para a doutrina espírita algumas descobertas científicas mais recentes, porque nós estamos vivendo um momento muito rico da ciência, né? E Kardec previu isso, né? De que, a partir do momento que a ciência avançasse, o espiritismo traria esse conhecimento para dentro da ciência. Me parece que esse é um dos aspectos da progressividade da doutrina. O senhor vê algum movimento da FEB nesse sentido? E, assim, nesse mesmo sentido, eu gostaria que o senhor também colocasse o seguinte: além do senhor, nós temos muitos outros pesquisadores da doutrina no Brasil, ou são poucos, são médios? Então, falar um pouquinho sobre esses dois aspectos, por gentileza. Perfeito. A Federação Espírita Brasileira, né, hoje digamos, é a instituição hegemônica, né, que, de alguma forma, conduz, né, os trilhos do espiritismo no Brasil. É hegemônica, não é a única. Isso é muito importante entender, né? Inclusive, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, foram surgindo outros movimentos paralelos, né, que também são movimentos sérios, alguns são movimentos sérios, que, de alguma forma, não coadunam com algumas questões da Federação Espírita Brasileira, né? Algumas vezes, inclusive, sobre isso, né? Algumas vezes por achar que a Federação Espírita Brasileira, ela, de alguma forma, ela levou o espiritismo para um viés mais religioso, né? Um viés mais de autoajuda, um viés mais focado nas obras complementares, né? Ou seja, as obras complementares, elas foram colocadas, né, de alguma forma, dentro de um patamar de evolução em torno das obras
fundamentais, então eles são críticos, na visão deles, eles são críticos. Não estou dizendo que eu concordo com isso, tá certo? Estou dizendo que é uma visão que eles têm, tá certo? Mas o que você está perguntando, né? A Federação Espírita Brasileira e outros movimentos, eu vou ampliar, né? Só a Federação e outros movimentos tem esse pensamento de progressividade. Eu acredito que tenha, entendeu? Eu não vou dizer que a Federação não tenha, certo? Apesar que eu não conheço muito, né? Não posso falar muito da Federação, porque eu não conheço, não estou lá dentro, né? E eu não conheço muito, principalmente nessa atual gestão, quais são, digamos, as diretrizes, né? Que eles alvejam para o movimento espírita. Eu não posso ser indigno em falar de algo que eu não conheço, né? Mas eu sei, por exemplo, se você entrar no site da Federação, você vai ter lá uma seção lá, onde tem várias dissertações de mestrado e tese de doutorado, né? Ou seja, então eles abriram, de alguma forma, para a possibilidade de divulgação de pesquisa científica, né? O que eu desconheço relacionado aos eventos da Federação, aí é um desconhecimento, porque eu não vejo isso, são eventos dentro desse formato dos congressos que Kardec propõe, né? Ou seja, congressos onde realmente se discutem ideias, por exemplo, um congresso de saúde e espiritualidade, né? Então, nós vamos trazer para esse congresso pesquisas feitas dentro da universidade com médicos espíritas, né, que pesquisam fenômenos espíritas associados a, sei lá, psiquiatria, psicólogos que fazem pesquisa científica nas suas áreas, psicologia comportamental, psicanálise, psicologia analítica. Então, faz pesquisa e faz diálogo com o espiritismo. Então, vamos trazer essas pesquisas para um congresso de saúde e espiritismo, né? E vamos apresentar essas pesquisas e vamos mostrar que essas pesquisas... Aí eu reúno médicos especialistas para fazer uma discussão sobre esses achados e contribuir com o conhecimento espírita, né? Então, esse tipo de congresso, são poucos que eu vejo, né? Eu sei que tem a AMA em Brasil que faz, mas eu estou falando da saúde, educação da mesma forma. Tem congressos de educação espírita. Você vai num congresso de educação espírita, você não tem educador, você não tem mestre e doutor em educação, você tem advogado, administrador, médico, falando de educação, mas sabe, não tem formação em educação, na verdade. Você pode ter um conceito, mas formação acadêmica, pesquisa acadêmica em educação nunca fizeram, entendeu? Então fica difícil fazer esse tipo de congresso desse formato. Então, assim, eu não conheço os congressos que eu vejo da Federação, né, e não tomo isso como uma crítica, né? Eu estou colocando que eles, por não conhecer as diretrizes dele, eu vejo que as diretrizes dos congressos da Federação são mais diretrizes voltadas a temas de evangelização, ligadas a autoconhecimento. Não que esses temas não sejam importantes, né? Mas eu não sei até que ponto isso é essa progressividade que Kardec falava no sentido mais amplo, né? Pode até ser no sentido estrito, né? Então, o que eu poderia dizer? Agora, existem eixos, né? Eixos paralelos à Federação, que tem como linha exatamente essa questão da progressividade, né? Existe um eixo chamado espiritismo progressista, né? Só que esse espiritismo progressista tem uma questão também, que é o diálogo excessivo com ideologias políticas, né? Com questões partidárias, tá certo? E isso aí também se afasta um pouco das questões que nos foi orientado pelo próprio Kardec, ou seja, Kardec, ele não é alienado às questões ideológicas, não é isso. Mas ele falou assim, se nós tivéssemos que defender uma bandeira ideológica, defendemos a bandeira de Cristo, do Cristo, certo? Defendemos a questão da moralidade, do amor, da caridade, da fraternidade. Porque se nós não mudarmos a caridade, não procurarmos vivenciar a caridade, se formos pessoas que vivenciam a moralidade, essas ideologias nunca vão funcionar integralmente na Terra, certo? Sempre vai existir o orgulho, o egoísmo. Então, Kardec, ele se afastava, né? Tanto é que se você estudar o regimento da Sociedade Espírita Parisiense, certo? Era proibido dentro da Sociedade Espírita Parisiense você fazer discussões políticas. Não era o ambiente, né? Por isso que eu acho também que a gente tem que replicar isso para as casas espíritas. Mas isso não significa que você não possa fazer isso em outro local, né? Uma internet. Sim, certo? Contanto que você não fique nesse viés unilateral, né? Unilateral e comece a agredir o outro, porque o outro não pensa igual a você, tá certo? Então, o espiritismo progressivo, ele traz uma proposta, né, de discussão com relação às questões sociais, né?
traz isso, mas tem esse elemento, né? E tem outros movimentos que também trazem alguma coisa de progressividade, mas isso ainda não é o tocante do movimento espírita, né? Com relação aos pesquisadores, né? Existem vários pesquisadores hoje no meio acadêmico, como eu, inclusive no Brasil, né? No Brasil. Eu sou um pesquisador das ciências ditas antropossociais, né? Eu trabalho a minha pesquisa na área da educação, né? Só que é a educação espírita, né? Mas a educação, o viés da minha pesquisa é um aspecto filosófico, né? Um aspecto mais filosófico que vem contribuir com aquilo que eu chamo de paradigma do espírito. Tem outros pesquisadores da historiografia, né? Pessoa que pesquisa espiritismo no sentido da história do espiritismo, resgate historiográfico da história do espiritismo. Existem pesquisadores também, como Alexandre Moreira de Almeida, professor doutor Alexandre Moreira de Almeida, outro amigo meu pessoal, o doutor Tiago Salles, que fazem pesquisas envolvendo os ensinamentos espíritas com a psiquiatria, certo? Na área de saúde. Mas ainda são poucos, né? Nós temos poucos. Hoje tem um núcleo também muito forte no âmbito da ciência das religiões, né? Então hoje tem o Adair Ribeiro, tem o Luiz Jorge Lira, né? Então está se desenvolvendo, né? Agora, em outubro, eu vou fazer uma live com um pesquisador aqui do Ceará, né? Que está fazendo mestrado em História, que está resgatando o aspecto historiográfico da história do espiritismo no Ceará. Então, tem pesquisadores brotando dentro do meio acadêmico. O espiritismo hoje é um elemento estudado dentro da academia. Dissertações de mestrado, tese de doutorado, são elementos de pesquisa, certo? Mas ainda é pouco, né? Hoje, ainda o espiritismo no Brasil ele é muito religioso, nesse sentido. Dominantemente religioso, pouco filosófico e pouco científico. Tem que ser os três, pessoal, não pode ser só um, tem que ser os três, tá certo? O avanço do pensamento espírita é os três, sem excluir nenhum. O aspecto do estudo do evangelho é fundamental. Nós temos que estudar, procurar Jesus como nosso guia, nosso modelo, sim, certo? Estudar esses ensinamentos de Jesus, tentar vivenciar dele, mas nós temos que ampliar a visão que nós temos da realidade espiritual, temos que fazer pesquisa sobre o mundo espiritual, sobre as mediunidades, né? O intercâmbio mediúnico, tem que ser estudado mais isso, né? E outras pesquisas ligando às ciências, como eu faço, né? Eu faço um trabalho de pesquisas sobre espiritismo que eu dialogo com várias ciências, né? Eu não fico só no espiritismo. Hoje a ciência fala o seguinte: existem zonas fronteiriças entre ciências. E nessas fronteiras existem saberes comuns, né? Então eu estudo saberes comuns entre ciência. Só que os fundamentalistas dizem que eu não faço pesquisa espírita. Os fundamentalistas vão dizer assim: não, você não faz pesquisa espírita, porque o espiritismo é uma ciência e as outras ciências não têm nada a ver com o espiritismo. Isso é uma visão equivocada de ciência, uma visão já obsoleta de ciência, né? E tem grandes estudiosos de Kardec que têm essa visão obsoleta, né? Tem um aí que é, sabe assim, muito conhecido, mas é totalmente obsoleto em termos de filosofia da ciência, né? Então, eu não vou dizer nome, porque não falo da pessoa, a pessoa é uma pessoa boa, né? Falo da ideia da pessoa, né? E cada um tem as suas ideias, né? Mas se isso fosse verdade, então eu não estaria não teria feito meu mestrado e meu doutorado estudando espiritismo e dialogando com outras ciências, né? E eu digo mais, hoje é impossível você fazer uma pesquisa de mestrado e doutorado só estudando espiritismo. Na academia você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado dentro da universidade, só estudando a literatura espírita. Você não consegue, certo? É impossível, certo? Você vai ter que dialogar com outros autores, com outras ciências, com outros pensadores, e isso faz parte do espiritismo. Kardec nos coloca isso através da progressividade. Então é isso, meu amigo, que eu poderia dizer a você. Perfeito, professor. O senhor já respondeu também duas questões que foram colocadas aqui pela Graça e pela Manu, uma sobre as federações, né, espírita e estaduais, e a Manu fala também da necessidade do Congresso, e o senhor falou a respeito. A Denise Cotrim, ela traz aqui uma pergunta que diz assim: por favor, gostaria de saber se a obra de Kardec, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, consta como obra independente, foi escrita em 1858 e é considerada a primeira obra complementar do Livro dos Espíritos. O que acontece? A obra Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, ela não é uma obra fundamental, certo? Não é uma das obras fundamentais. Mas é uma obra interessante. Por quê, né? Porque a primeira edição do Livro dos Espíritos, o 10º capítulo, era intitulado
manifestações espíritas. Então, Kardec começa a organizar o conhecimento sobre o princípio da comunicabilidade entre os espíritos nesse capítulo chamado Manifestações Espíritas, na primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha 502 questões. Era o 10º capítulo. Só que, quando ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos, é o quê? 1857, certo? E aí, logicamente, em um ano ele teve vários outros achados. E ele já tinha como projeto criar uma obra específica sobre os fenômenos espíritas, as manifestações espíritas. E aí ele cria um livrinho chamado Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, em 1858. Só que esse livrinho ele foi sendo aperfeiçoado. E aí, em 1860, ele vai, né, ele começa o projeto do livro dos médiuns, o Guia dos Médiuns Evocadores. Então, esse livro, Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, é como se fosse um protótipo, uma parte prototipal do futuro livro dos médiuns, Guia dos Médiuns Evocadores. Então, é uma obra importante, principalmente porque ele tem lá uma parte que é conhecida como vocabulário espírita. Isso é muito importante, né? O vocabulário espírita. O primeiro capítulo dele chama Vocabulário Espírita, certo? Esse capítulo, ele é, digamos, algo que Kardec alvejava e ele não conseguiu fazer, não deu tempo, né? Que foi o dicionário espírita. Esse vocabulário espírita contém os termos, as categorias chaves da teoria espírita. Todo espírita deveria estudar o vocabulário espírita. Inclusive de estudar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos. Antes de estudar o livro dos espíritos, você deveria estudar primeiramente, lógico, o que é espiritismo na sua mais simples expressão, né? O resumo das leis dos fenômenos espíritas. Depois vai para o vocabulário espírita e lê as categorias, compreende as categorias. E aí você entra no livro dos espíritos. Se você fizesse assim, você iria aprender de uma forma muito mais ampliada as obras de Kardec. Eu ensino isso no curso de orientação ao estudo da obra de Kardec, né, que eu falei para vocês, que é um curso que nós, do Paradigma, desenvolvemos, né, onde nós ensinamos a você como estudar a obra de Kardec. Essa dica que eu estou dando, eu ensino no curso, tá certo? E vai começar uma turma agora, né, no dia 1º de dezembro vai ter uma turma desse curso, tá certo? As inscrições estão abertas, né, é um curso de 8 encontros quinzenais, as aulas são quartas-feiras, quinzenalmente às 21 horas, mas todas as aulas ficam gravadas na plataforma de aprendizagem. Ou seja, você, além das aulas online, você tem uma plataforma com várias aulas gravadas e você não precisa ficar obrigado a assistir às aulas online, porque fica gravado na plataforma. Você tem acesso durante 2 anos. Então, é um curso que entra nesse nível de direcionamento com relação a como estudar a obra de Kardec. Mas é isso. Instruções Práticas das Manifestações Espíritas não é uma obra complementar, é uma obra de Kardec, que teve um fim de desenvolver os conceitos do capítulo 10 da primeira edição do Livro dos Espíritos, e é uma obra que foi o protótipo do Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns Evocadores. Antes de lançar o Livro dos Médiuns, ele lançou esse livro para orientar os grupos espíritas familiares à prática do espiritismo experimental, que hoje nós chamamos de reuniões mediúnicas, né? Então, foi uma obra para orientar esses grupos, né? Por isso que é Instruções Práticas das Manifestações Espíritas. Como lidar de forma prática com essas manifestações espíritas, que são as manifestações dos espíritos. Eu poderia falar sobre isso. Perfeito. Tem uma última pergunta aqui, professor. Na obra O Livro dos Médiuns, que é da Manu, Allan Kardec fala da mediunidade de cura. E ele fala que sobre essa mediunidade haveria um médico que se aprofundaria mais sobre essa mediunidade. Então, o que ela está querendo saber aqui? Quem seria esse médium e onde estariam esses aprofundamentos? Se algum autor posterior desenvolveu essa teoria conforme Kardec previu. Eu não sei responder, realmente isso aí eu não sei, sabe? Tem várias especulações, né, com relação ao trabalho da área da medicina, né, relacionada a essa mediunidade de cura. Por exemplo, um deles é Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes, ele teve um trabalho muito grande com a homeopatia, né, com a homeopatia. Eu não sei, né, realmente não sei, até onde eu estudei Bezerra de Menezes, e tem um livro, inclusive, muito interessante, de um pesquisador cearense chamado Luciano Klein, né, o professor Luciano Klein, que foi meu professor no Colégio Militar, quando eu fazia 2º ano científico, há muito tempo atrás, ele foi meu professor, e ele é um dos grandes historiadores espíritas daquele estado de Ceará. Ele fez um livro com quase 700 páginas, um tijolão, né, da história do Bezerra de Menezes. Eu não li esse livro ainda, né? Eu li outros livros, porque meu mestrado
eu pesquisei Bezerra de Menezes. Mas eu sei que Bezerra de Menezes tinha um trabalho de cura, né? Não sei se ele era médio de cura. Eu sei que ele fazia um trabalho com homeopatia. E já vi algumas pessoas falando o que a nossa irmã perguntou, apontando para Bezerra de Menezes, tá certo? Apontando para Bezerra de Menezes. Mas eu não sei realmente se isso é verdade, tá certo? Perfeito, professor. Muito obrigado. Eu passo a palavra para a Ana Carolina agora para as considerações finais. Tá certo. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma última pergunta? Podemos encerrar, devido até o nosso horário, né? Já até passamos um pouquinho do previsto. Professor, mais uma vez, gostaria de agradecer em nome do GES, de toda a Casa Espírita, por mais essa aula, assim, por você ter compartilhado todo o seu conhecimento com a gente e tá, né, contribuindo aqui com a nossa evolução. Pessoal, vou convidar agora todos para a gente poder fazer a nossa oração final, certo? Então, continuando nessa elevação de pensamento, vamos nos concentrar agora para a nossa prece. Primeiramente, agradecer a equipe espiritual do nosso grupo GES, que se faz aqui presente, aos nossos anjos da guarda, à equipe espiritual especificamente do nosso lar, que também sempre está conosco, e agradecer em especial a Cristo, o nosso grande mentor. Agradecemos por esse momento de aprendizado, de compartilhamento, de convivência. Gratidão pelo conhecimento compartilhado, e gratidão também pelo tempo e a dedicação do nosso querido professor Césio, e pela oportunidade que temos de crescer juntos espiritualmente. Que tudo que foi aqui ensinado possa emergir em nosso espírito, nos ajudando à prática do bem e a viver todo o Evangelho de Cristo com muito amor, fraternidade e principalmente muita coerência. Abençoe a todos nós, que possamos, né, caminhar durante a semana toda na paz de Cristo e do Senhor. Que assim seja. Muito obrigada a todos, especialmente ao semana professor o livro Césio. que é Espiritismo, né? Próxima semana a gente vai trabalhar. Isso. Que é Já focando aqui para o nosso estudo. Muito obrigada, professor. Um abraço, pessoal. Agradeço a participação de todos. Vocês. Obrigado a vocês. Um abraço. Obrigado, siga o paradigma. professor. Siga o paradigma. Obrigado. Obrigada. Muito a todos. Um abraço. Obrigado, professor. Um abraço, meus amigos.